Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, amém? Diz assim a palavra de Deus: nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai, nós te agradecemos pela data que nós nos lembramos no dia de hoje, o dia da sua ressurreição, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pelo sacrifício na cruz. Nós te agradecemos pela ressurreição dentre os mortos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos conduz à sua presença. Ó Pai, a Tua palavra foi lida diante dos nossos olhos. Nós lhe pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações segundo a Tua vontade, nos entrega a Tua mensagem, transforma as nossas vidas e nos guia à Tua presença segundo a Tua própria vontade. É em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós já vimos há algum tempo meditando na carta de Paulo aos Gálatas, e Paulo ele vem construindo o seu argumento, a sua mensagem, ou melhor ainda, quando ele escreve aos Gálatas, é mais um puxão de orelha que ele dá na igreja de Gálatas. No capítulo 3, ele começa dizendo que os Gálatas eles são insensatos, porque eles têm abandonado aquilo que aprenderam para se voltar para outros ensinamentos. E ele vai aumentando esse argumento até a última mensagem que nós estivemos aqui juntos, quando ele fala sobre Abraão, Moisés e Jesus. Nós passamos propositalmente o último trecho do capítulo 3. Posteriormente nós iremos meditar sobre ele, mas por ser hoje domingo de Páscoa, nós precisávamos estar aqui no capítulo 4, porque Paulo, ao trazer o argumento da lei e da graça, ao mostrar tudo aquilo que estava sendo perdido, quando os Gálatas, depois de aprenderem o evangelho puro, eles se voltam para os velhos ensinamentos judaicos, eles voltam atrás para aquelas velhas práticas, e que não são simplesmente coisa de judeu, ou o mundo, ou qualquer coisa assim, quando é apresentada da carne e o espírito. Mas Paulo ele pega todos aqueles ensinamentos, tanto a lei judaica com seus detalhes e toda a sua moral, quanto também aquilo que era aprendido como os pagãos faziam em seus cultos, e ele chama a atenção daqueles irmãos, que eles não podiam voltar atrás, que não dava para, depois de ter ouvido o evangelho de Cristo e entendido a graça de Deus, voltar-se para trás, porque isso era extremamente perigoso. Então, quando chega o começo do capítulo 4, Paulo ele vai trazer para nós justamente o sacrifício de Cristo, aquilo que ele vem falando desde o capítulo 1, aquilo que ele vem nos trazendo desde o começo, é sobre o sacrifício de Cristo, sobre a graça que nos é dada através da obra de Cristo. E não há dia melhor para nós lembrarmos da obra de Cristo do que um domingo de Páscoa. Está todo mundo celebrando, os mercados eles estão lá com seus ovos de chocolate, as igrejas elas vêm trazendo as suas celebrações, as pessoas se lembram de muitas coisas, elas vão se lembrar de grandes eventos, muitas comemorações, as famílias se reúnem, fazem os seus almoços, as suas comemorações. Mas será que realmente nós temos nos lembrado da obra de Cristo na cruz?
tudo aquilo que aconteceu, o Senhor, Ele morre, Ele fica debaixo do domínio da morte, Ele passa um sábado sombrio sobre o domínio da morte, para somente no domingo de manhã, Ele sair das garras da morte, a pedra ser revolvida. Quando Pedro e João eles chegam no sepulcro, eles encontram os lençóis revolvidos e o lenço amassado e colocado ao lado, como quem levantou, e após se levantar, ele tira aquele lenço que cobre o seu rosto e joga de lado. Ele ressurgiu. Se não me engano, no Evangelho de Mateus, nos é relatado que quando Jesus ressurge, muitos crentes também ressurgem com ele, e entram dentro da cidade santa e são vistos por muitas pessoas. Paulo nos fala de Jesus, das primícias, e depois aqueles que irão com Jesus no tempo da sua vinda, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas aqui em Gálatas, eles chamam a atenção daqueles irmãos que não eram conhecedores de tudo isso. Assim como nós, eles não foram testemunhas oculares, eles não viram. Eles estavam distantes, alheios aos acontecimentos que se fizeram em Jerusalém, cidade ali tão esquerda no império. Aqueles irmãos viviam no meio da Grécia, eles viviam no meio do conhecimento, era como algo que acontecia lá nos países mais atrasados, talvez alguma história, algum murmurinho, mas aquilo que eles conheciam a respeito do sacrifício de Cristo, estava nas palavras que lhes foram pregadas pelo apóstolo Paulo. E Paulo, ele traz para aqueles irmãos fazendo várias comparações, mas precisamente aqui no capítulo de número 4, Paulo ele vai comparar aquele que conhece a Cristo com um filho de um senhor, o filho de um dono de muitas posses, alguém que era o herdeiro de toda uma grande fortuna, mas quando ele era pequeno, o pai ele determina que aquela criança ela tinha que estudar, e ele pega um escravo dos mais inteligentes. E quando a gente fala sobre isso, é difícil na nossa mente conseguir conceber se a gente não estuda bem a Bíblia, porque a nossa mentalidade de escravo ela está limitada à história nossa do nosso Brasil, o que não é 1% do que é a história da escravidão no mundo. Naquele tempo havia escravos estudados, havia médicos, doutores, advogados, todas as profissões que você pode imaginar, havia escravos em todas as profissões. Naqueles lugares se faziam escravos de pessoas que eles não conseguiam pagar as suas dívidas, eles tinham que trabalhar como escravos durante um tempo pré-determinado até que isso fosse quitado. Então, aqueles senhores tinham escravos muito bem estudados, professores, e esses escravos eram nomeados como tutores, como professores, e aquele herdeiro, ele ficava sob o domínio daquele escravo. Ele era herdeiro de tudo, ele era o senhor, mas ele não podia mandar naquele escravo, ele tinha que obedecer tudo aquilo que aquele escravo ensinava, porque aquele escravo estava encarregado de instruir e ensinar ele a ser um grande homem. Essa comparação que Paulo fala, que é algo muito comum para aqueles cristãos que viviam em Gálatas. Ele diz no versículo 1, aí do capítulo 4, durante o tempo em que o herdeiro é menor, não é nada diferente do escravo, porque ele é posto sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O herdeiro ele não diferia do escravo, enquanto o pai tinha determinado que ele deveria estudar. Assim éramos nós, Paulo traz. O pensamento que Paulo traz aqui para a igreja é nós pensarmos, pense na sua mente, no seu coração, durante o tempo que você não conhecia Cristo, durante o tempo em que você não sabia a respeito da palavra de Deus, ou daquilo que a palavra de Deus ensinava, nós ficávamos longe, nós estávamos presos, porque no mundo ainda se tem a noção de que para chegar no céu é preciso cumprir uma série de exigências. As pessoas ainda acham que precisam buscar santidade pelas suas próprias forças. Ainda vivemos no tempo em que as pessoas elas atribuem a salvação a qualquer coisa, mas têm dificuldade em aceitar a graça de Deus. Elas aceitam sacrifícios, penitências,
As pessoas aceitam quando lhe apresentaram a salvação que você pode comprar com somas em dinheiro. As pessoas aceitam quando lhe é passada uma salvação que é baseada no cumprimento de uma série de ordens e promessas. Quem nunca ouviu falar, aí em tempos não tão remotos, de pessoas que acreditavam plenamente que haviam comprado um lugar no céu? Já houve tempo em que as pessoas vendiam lotes no céu. Já houve tempo em que as pessoas atribuíam o estar contente com Deus como um momento em que, se você morresse ali, Deus poderia lhe levar para a glória com Ele. As pessoas ainda hoje vivem nesse extremo de tensão, onde eles pensam: não, eu estou bem com Deus, eu estou salvo, eu pequei, eu não estou salvo, e vivem nesse momento porque eles querem atribuir a salvação ao seu próprio entendimento. Mas Paulo diz aqui para aqueles irmãos que não. O problema é que quando nós éramos menores, quando nós não tínhamos o conhecimento, quando nós ainda não tínhamos sido alcançados por Cristo, nós estávamos presos às leis do mundo. Ele vai chamar aqui de os rudimentos do mundo. Nós estávamos trancafiados, porque o que existia era a lei. E a lei dizia: qualquer um que quebrar qualquer um dos mandamentos não entra no céu. Qualquer um que quebrar qualquer uma dessas leis, ela não entra no céu. Nós estávamos presos a isso. Nós vivíamos buscando um momento em que pudéssemos fazer algo para Deus, para que Deus pudesse nos aceitar juntamente com Ele. E Paulo diz: isso era o nosso passado. Eu acho interessante quando a gente pensa paralelamente. Paulo escreve Gálatas, Paulo escreve Coríntios, Paulo escreve Efésios. Efésios capítulo 2, ele nos diz: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É a mesma descrição que Paulo está falando aqui. Está dizendo: nós estávamos presos ao pecado, nós estávamos presos à lei, porque havia alguém que era responsável por nós, e esse alguém era a lei. É o que ele vai falar no capítulo 3, no final lá, que a lei, ela vem como aio, ela vem como um escravo que domina sobre o Senhor para instruir, e enquanto ele é menor, enquanto o pai não disser a idade, porque era determinado para esses escravos a idade. Quando o menino fizer 18 anos, quando o menino fizer 20 anos, aí ele já pode tomar conta das suas próprias decisões. Até aquela idade determinada pelo pai, o menino não tinha direitos, ele era subordinado ao escravo, e a lei era esse escravo. Paulo nos apresenta a lei como o nosso tutor. Ele veio sobre nós como um cajado que fere e vem colocando a sua medida sobre nós, nos conformando, a aqueles ensinamentos. E uma conformação que não tinha motivo, porque a própria palavra fala que ninguém é salvo por obras da lei. Mas a lei vem para nos mostrar o que é o pecado, para que a gente fosse plenamente consciente de que não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Mas Paulo diz: enquanto nós éramos menores. Em outros escritos ele vai falar sobre outra filiação, que ele diz que nós somos adotados por Deus. É como se nós fôssemos filhos de um pai, e agora nós deixamos lá, e agora passamos a ser filhos de Deus. É um processo de adoção. Mas enquanto nós não conhecemos a Deus, nós vivemos debaixo desse domínio. O grande problema é que depois de conhecer a Deus, a gente continua ainda buscando esse domínio. E é por isso que nós precisamos nos lembrar. Nós só precisávamos seguir o aio, nós só precisávamos seguir os tutores, nós só precisávamos seguir aquilo que o mundo, o pecado, a lei manda, como obrigação para a salvação antes de Cristo. Era sexta-feira, lá estava, o pecado reinava, o mundo sorria, mas hoje o domingo já chegou. Então Paulo nos apresenta que havia um tempo em que nós não estávamos debaixo da graça. Havia um tempo em que a lei e o pecado mandavam no mundo, um junto com o outro, porque o pecado deriva o seu poder da lei. Eles dominavam e nós não podíamos fazer nada. E é importante a gente não passar rapidamente nesses primeiros versículos, porque ele nos conta algo essencial. Naquele tempo, na sexta-feira, no tempo anterior,
nós não podíamos fazer nada. Mas já não é mais sexta-feira. O domingo já chegou. Então, se nós entendermos isso, nós podemos voltar o nosso olhar para aquilo que Paulo segue falando, no versículo de número 4. Paulo nos diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, assim de que recebêssemos a adoção de filhos. O tempo oportuno, ele chegou. A ressurreição já aconteceu. O Espírito Santo, ele já desceu. Tudo já foi consumado. Toda a obra redentora, ela foi completa. Nosso Senhor, ele está lá no céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra nos fala, através do apóstolo João em Apocalipse, que ele se assenta no trono. E ele governa sobre nós. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala que ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E ele é que governa sobre nós agora. Mas infelizmente nós temos vivido tempos em que parece que ainda é sexta-feira. Porque nós ainda nos submetemos. Nós ainda voltamos às coisas passadas. Nós ainda voltamos às práticas errôneas. Nós ainda voltamos a mandamentos que não podem salvar. A palavra nos chama a libertação. É preciso nós olharmos e quebrarmos todas essas cadeias, essas prisões, as correntes que nos mantêm presos a esse mundo. Nós precisamos olhar e quanto mais cedo possível deixar de entender as coisas como o mundo quer que nós entendamos. É preciso abandonar toda a parte comercial que tem sido colocada sobre datas importantes do cristianismo. É preciso se lembrar, além de todas as coisas, porque muitos têm voltado ainda, lembrado da Páscoa pela Páscoa. Muitos têm se lembrado da Páscoa pela Páscoa. Jesus cumpriu a Páscoa na quinta-feira. Ele estava com os discípulos na quinta-feira. Mas muitas vezes nós lembramos da Páscoa pela Páscoa. Na ânsia de nós nos libertarmos do mundo, o Evangelho tem se levantado, mas ainda faltando de conhecimento, porque nós abandonamos a figura do coelho comercial, trazido da cultura pagã, mas nós repuxamos a figura do cordeiro, e trocamos um animal pelo outro para as crianças, mas nós não celebramos mais essa Páscoa do cordeiro. Nós precisamos abandonar as figuras, porque hoje é dia da ressurreição. Porque é a ressurreição que vai nos dizer que hoje não é mais sexta-feira. É com o levantar, é com o brilho que derruba todos os soldados, é em meio ao riso de alegria das mulheres, ou a voz de Maria Madalena, quando ela diz Raboni, ao encontrar-se com Jesus no jardim, ou mesmo a pressa de Pedro ao passar direto pela entrada do túmulo e revirar os lençóis, os discípulos que se mantinham prostrados, aqueles que tinham dúvida, mas aqueles também que se levantaram, que todas essas coisas ela havia dito que deveriam acontecer. É a plenitude do tempo. Tudo já aconteceu, tudo foi cumprido. Nas palavras do próprio mestre, ele diz telestai, está consumado. Não precisa de mais nada. E é por isso que ele nos chama dizendo, se está consumado, porque você ainda tem voltado para os velhos rudimentos. Se está consumado, porque você ainda tem vivido como se você fosse escravo. Você é o herdeiro, mas ainda vive como se estivesse sob o domínio do tutor. Ainda vive em obediência à lei. Ainda fica procurando alguém para governar sobre você. Jesus nos apresenta a libertação. Ele abole todo o sistema sacrificial judaico. Ele tira os sacerdotes, ele entrega a igreja e nos chama de reino de sacerdotes. Mas nós ainda vivemos buscando homens que governem sobre nós. Paulo diz, ele cumpriu tudo o que precisava cumprir. Olha o que está escrito aí no versículo 4.
a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, e ele coloca algumas palavras aqui que faz questão que estejam no texto: nascido de mulher, nascido sob a lei. É interessante que muitos autores eles passaram muito tempo em cima somente dessa frase: nascido de mulher. Quando Paulo ele relata o nascimento de Jesus, ele traz Jesus para a realidade humana, dizendo: ó, ele nasceu como nós nascemos. Ele é o Filho de Deus, mas nasceu como nós. Ele nasceu debaixo da lei, ele cumpriu toda a lei para nos libertar da lei. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Ele tinha carne como nós. E aqui Paulo já começa a trabalhar com uma das primeiras heresias que surgiu, que era a heresia que Jesus não tinha corpo, que ele era um espírito. Mas Paulo diz: não, ele nasceu, ele tinha carne, ele era plenamente homem, porque ele precisava ser homem para resgatar os homens. O versículo de número 5 ele fala que era preciso ele estar sob a lei para resgatar o que estavam sob a lei. É preciso que ele cumprisse tudo aquilo que o tutor mandava para que ele pudesse nos libertar dos nossos tutores. Ele diz: há um marco central na história. E talvez se nós fôssemos estudar a história do cristianismo, o marco central é a cruz. Diferentemente do que os historiadores não cristãos fazem hoje, porque quando eles vão falar a respeito do cristianismo, eles colocam como começando somente em Jesus. A palavra não nos fala de uma religião que começa ali quando Jesus aparece. Tudo estava sendo preparado desde o começo. Todas as promessas que foram feitas a Adão, elas seguem. Tudo aquilo que é prometido a Abraão, ele segue. Tudo aquilo era uma preparação. Por isso a cruz, ela é o centro. Porque ele nasce antes, mas o Espírito é derramado depois. A cruz, ela está entre a morte e a ressurreição. Ele era instrumento de bênção e maldição. Eu acho muito belas as letras do nosso hino, o hino 269, o de cruz, quando ele diz que a cruz ela pode ser pesada para alguns, mas para nós é plena salvação. O de cruz é: eu amo a mensagem da cruz, e seu triunfo o meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A cruz ela é central, mas na plenitude do tempo vem a cruz. A cruz ela já passou. O grande problema é que quando nós olhamos para a cruz, a gente não olha como central. A cruz ela fica muitas vezes balançando as nossas mentes. A cruz ela ainda está diante de nós. Nós nos lembramos dela todos os anos. É interessante que a TV ela faz questão de sempre na Páscoa passar todos aqueles filmes que já foram gravados na história da vida sobre a morte de Jesus. Mas em nenhuma outra hora do ano você vê nenhuma TV aberta passando nenhum filme desses. Ele faz questão de nos lembrar, porque as pessoas elas enchem os seus olhos de lágrimas e elas voltam para a cruz, porque ainda hoje há pessoas que têm a cruz com o Cristo pregado nela, ainda há pessoas que vivem o Cristo morto, ainda há pessoas que pensam em Jesus como se estivesse derramando ainda o seu sangue, mas a cruz ela fica para trás. A cruz ela mostra onde nós somos salvos, mas não é mais sexta-feira. O túmulo agora está vazio. Não há mais o Messias morto, mas ele vive. Por isso Paulo diz: na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Está aí no final do versículo 5. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Uma grande mentira que tem sido espalhada por aí, que faz as pessoas perderem a noção de Deus, é justamente quando se diz que todo mundo é filho de Deus. Se todo mundo fosse filho de Deus, já nascesse filho de Deus, a Bíblia não precisava falar de adoção de filhos. Todos nós somos criados por Deus, mas as pessoas elas perdem a noção de que necessitam de Cristo. E Ele nos chama e diz: ó, eu enviei meu filho para que você não fosse mais escravo. Eu enviei meu filho para que você se tornasse filho com Ele.
Porque é justamente esse o terceiro passo que Paulo fala. Ele nos apresenta Cristo no último tempo, ele saindo do trono para estar ao nosso lado. Versículo de número 6. Porque vós sois filhos, enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo ele apresenta no final do versículo 7, de forma proposital, a nossa filiação a Deus. Ele não termina o versículo falando que nós seremos ligados a Cristo. Isso ele tem tratado em toda a sua carta, mas ele faz questão de nos lembrar que nós saímos de debaixo da lei para sermos feitos filhos de Deus. Ele faz questão de nos lembrar que Deus enviou o seu Filho ao nosso coração. E ele coloca uma palavra que é extremamente interessante, e talvez fosse muito usada ali pelos discípulos, nós não a conhecemos, porque ela está escrita de uma forma dupla. O versículo de número 6, ele termina com duas palavras que significam a mesma coisa. Aí tem a palavra Abba, e logo à frente a palavra Pai. Quando nós lemos, por mais que você saiba que Abba quer dizer Pai, parece que a gente não tem a noção, porque parece que estamos dizendo Pai, Pai. Paulo ele faz a tradução para que os judeus pudessem entender, porque para Paulo a única forma de chamar Deus e Pai de forma íntima era para ele dizer Abba, porque Paulo era judeu. Para ele, quando ele se referia a Deus usando a língua hebraica, usando o aramaico que ele conseguia falar, e ali estava a palavra Abba, para ele era como se fosse algo ligado do seu próprio coração, era a sua língua materna, aquele que ele considerava como a forma de falar mais próxima de Deus, porque ele lia as escrituras em hebraico. Então quando ele falava Abba, era como quem fala paizinho, é como quem se refere a Deus como o seu próprio pai, e não como um pai distante, não como aquele que está longe, em outra língua, em outra nacionalidade, porque muitos têm se lembrado de Deus como pai, daquele pai distante. Ele é pai, mas é um pai assim que está lá longe, a gente reconhece como pai, mas a nossa intimidade com ele ainda não é suficiente. E Paulo ele traz a palavra que para ele tem mais significado, e é por isso que nós podemos, nosso espírito, clamar Abba. Nós podemos clamar como clamamos ao nosso próprio Pai, ao qual nós vemos, como nós olhamos para aquele que nos acompanha, a figura que nós temos confiança. É um Deus perto, é um Deus que não somente está de longe e olha por nós, mas também é um Deus que perto anda conosco. E Paulo ele vai nos trazer que toda essa mensagem e tudo isso é porque Deus quer se aproximar de nós. E uma coisa que passa muitas vezes aos nossos olhos nesses 7 versículos é que ele termina falando daquilo que ele começa. Porque ele fala de uma criança que estava sob o domínio de tutores. Então ele estava sendo cuidado por um escravo. Ele estava distante do pai. Não era o pai que estava ao lado dele, ele andava com outra pessoa. Ele tinha uma outra referência. Ele tinha um outro homem que andava ao seu lado instruindo. Mas quando ele fala de adoção, ele traz aquele que estava sob o domínio do curador, do tutor, para próximo de si, dizendo: não, agora você anda comigo, você anda com o seu pai. Então Paulo ele termina o versículo 7 da forma como ele começa o primeiro, dizendo: agora mudou a sua vida. Agora há outra coisa a se pensar. Agora você precisa deixar a sexta-feira para trás, porque o domingo já chegou. É preciso viver como quem vive com Cristo ressuscitado. É preciso ter a noção de que Ele está no meio de nós. É preciso parar de procurar Jesus em outras coisas, porque Ele está no meio de nós. O seu Santo Espírito ele faz morada. Não muito tempo depois dos acontecimentos a que se refere a ressurreição, o Espírito ele é derramado e faz morada. E Jesus diz: eis que eu vos envio um outro Consolador.
O que muitas vezes nós não sabemos é que a palavra consolador, quando escrita ali pelo evangelista, é a mesma palavra que é traduzida por advogado quando se refere a Jesus no outro texto. Quando Jesus fala de outro, diz: eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. Ele está dizendo que nós temos junto de nós outro que nos leva à presença de Deus. Porque o Espírito, quando ele é derramado, ele é para nos conduzir a Deus. Ele nos apresenta Cristo para nos conduzir a Deus. O que Paulo vem trazendo é que a gente não precisa mais daquele velho homem. Nós não precisamos mais daqueles velhos ensinamentos. Nós não precisamos mais dos velhos rudimentos. Mas o domingo chegou. O Senhor ressuscitou. A morte, ela é vencida. Ela já não tem mais domínio sobre nós. E nós não podemos mais temê-la. Não devemos temê-la. Tudo já está consumado. O Mestre, ele se apresenta. Nós somos feitos filhos de Deus. E agora nós somos herdeiros de Deus. Mas a pergunta que fica no ar é se nós somos herdeiros, se Cristo realmente já ressuscitou, se está tudo consumado, se a graça é derramada entre os homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que nós ainda insistimos em voltar aos velhos rudimentos? Por que nós ainda insistimos em viver em plena sexta-feira? Por que nós ainda choramos tanto quando nos deparamos com a história? Por que nós ainda vivemos tanto como se aquilo estivesse presente? Eu não estou falando de ter sentimento, porque na verdade, quando a gente começa a entender realmente o que aconteceu com Jesus, em todas as descrições possíveis, quando nós prestamos atenção em todos os detalhes da história da sua morte e ressurreição, nós no coração temos um aperto. Eu sinto assim. Até mesmo as músicas que nos contam a história da ressurreição de Jesus, a história do seu sacrifício, da sua crucificação, a sua vida dolorosa, se nós o fizermos de todo o coração pensando, há um aperto no nosso coração. Agora esse aperto no nosso coração é ao nos lembrar que o nosso Senhor passou por tudo isso. Mas nunca deve apertar o nosso coração, como se nós ainda estivéssemos debaixo daquele sofrimento. Porque Paulo nos fala que nós não estamos mais debaixo dos tutores e curadores. Nós não somos mais escravos. Nós diferimos deles agora, porque nós somos feitos filhos de Deus. O Senhor, ele se apresenta a nós. O Espírito do seu Filho, ele fala ao nosso coração e podemos clamar. Podemos chamar Deus de Pai. Um Pai que está perto. Um Pai que anda conosco. Nós precisamos ultrapassar essas barreiras, porque a sexta-feira ela já ficou para trás. E diferentemente daquilo que nós vimos na narração, logo no começo da nossa meditação, o domingo ele não está chegando, porque o que há realmente é que o domingo ele já chegou. Nós já estamos nele, nós já vivemos sob ele, e por isso Deus nos chama, porque no domingo, sob o governo de Cristo, nós precisamos olhar para cima e com o nosso coração aberto, clamar, assim como Paulo, Abba, porque Pai simplesmente é distante demais, mas o nosso Paizinho querido, ele está junto ao nosso coração, e com os braços abertos, pronto a nos receber na sua presença.